Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Turma do sétimo ano, nós voltamos aqui, né, para dar continuidade à nossa aula de redação. Professora Dinalva. Então, deixei uma atividadezinha básica para casa. Já pude perceber que alguns de vocês já responderam, tá? Eu fiz uma pergunta lá, o que é mito, o que é lenda. Alguns de vocês já responderam, tá? Muito bem, parabéns para quem já respondeu. Quem não respondeu ainda, vamos procurar responder, tá? Porque tá valendo. Todas as atividades que a gente faz, elas são avaliativas, tá? A gente vai estar somando notas, certo, pessoal? Então, é bom a gente contabilizar, até porque a gente não está brincando aqui, né? Então, o momento exige que a gente trabalhe dessa forma e nós iremos trabalhar assim, tá? Mas eu quero continuar com a aula que nós estávamos falando sobre narração. Estão lembrados? E eu parei nos personagens da narrativa, tá? Elementos da narrativa, melhor dizendo. Quais são? Quais as características e para que servem? Certo? E eu parei nos personagens. Estão lembrados? Então, você sabe quais são os elementos da narrativa? Entenda qual é a função de cada um deles e se prepare para ser um bom contador de histórias. Falando ou escrevendo, um bom contador de histórias é sempre muito popular. Sua descrição dos fatos mantém o ouvinte ou o leitor bem ansioso à espera da próxima reviravolta ou do desfecho da situação, né? Então, assim, apesar de algumas pessoas terem uma facilidade natural para contar histórias, outros precisam ter aquela certa malemolência, digamos assim, tá? Mas a maioria precisa aprender mesmo quais são os elementos da narrativa para usá-los de forma consciente ao longo do texto, tá? Isso propriamente falando de como devemos utilizar os elementos da narrativa na construção de um texto, tá? Então, só descrevendo alguns, se a gente não conseguir na aula de hoje, a gente continua na próxima, tá? A estrutura da narrativa, tá? Diferente da dissertação, a narrativa é um texto que trata de acontecimentos e ações realizados por personagens fictícios ou reais. Isso nós já sabemos porque nós já dissemos lá na aula passada, tá? Ela pode vir em forma de crônicas, tá? Ela pode vir em forma de conto, porque a gente vai estar contando uma história. Ela pode vir em forma nas fábulas, tá? Então, são narrações, de forma geral. Mas todos eles têm personagens, certo? Assim como a dissertação, a narrativa, ela tem que ter começo, meio e fim, tá? Não pode ser qualquer história contada. Eu vou começar uma história pelo fim. Não pode. Então, eu tenho que ter começo, meio e fim. Até para que ficar uma história bem contada, né? Até para que a gente possa entender do que se trata, tá? E assim, a introdução da narrativa é a parte do texto que apresenta os personagens, mostra ao leitor onde elas se localizam em relação ao tempo e espaço. No desenvolvimento, tá? Nesse trecho, o autor conta as ações da personagem. A ideia é formar uma trama com os acontecimentos, mostrar a ocorrência de um problema ou complicação, com o objetivo de criar algum tipo de suspense que vai conduzir ao clímax da história, que a gente chama a conclusão de clímax, né? Então, o clímax, que nada mais é que a conclusão, trata-se do final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando a trama com um desfecho favorável ou não ao problema, tá? No entanto, essa é apenas uma forma de fazer a conclusão. A criatividade pode levar a outros caminhos, até mesmo criar um suspense maior ainda, né? Quem sabe? Então, cabe a cada um criar a sua própria história.
A narrativa, como nós já dissemos, ela pode ser real, tá? Ou fictícia, certo? Não é necessariamente que ela seja real, ela pode ser fictícia, ok? Nós vamos adentrar nos elementos da narrativa, ok? Vamos lá, continuando. Então, depois de conhecermos a estrutura, tá, da narrativa, é importante entender quais os elementos que não podem faltar em uma boa narrativa, tá? Vamos começar pelo enredo. O que é o enredo, né? É um elemento fundamental para a narrativa. Trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam as ações dos personagens. Ele é dividido em algumas partes. Primeira, é quando o autor apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução da narrativa, tá? Segundo, estabelecimento de um conflito. Um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. E mais na frente, né, quando ele vai desenvolvendo, ao longo desta sessão, né, o autor, ele conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito, solucionar aqueles problemas que a gente, se for uma história, uma narrativa ficcional, né? Então, ele vai, conta com que os personagens, como os personagens fazem para tentar solucionar o conflito. E o clímax é o desfecho, né? É a parte da narrativa que mostra a solução para todo o conflito, tá? Então, vejam só, o enredo, eu tenho o começo, né, que é a situação inicial, eu tenho as estratégias que eu vou utilizar para estabelecer como que eu vou trabalhar a minha história, né, como que eu vou traçar a minha história. Daí, se for contar uma história que tenha uma briga, por exemplo, aí como começou a briga, quem começou primeiro, né? Geralmente, eu vou contar uma história que aconteceu com uma amiga, a gente nunca conta o que aconteceu com a gente sempre coloca o que aconteceu com a amiga, né? Aí ela namorava, deixou o namorado porque ele arrumou uma outra namorada, e aí eu vou desenrolando toda a história, né? Gerando aquele suspense, aquele conflito, e aí eu chego no clímax, que é o final, tá? Isso no meu enredo, tá? Vamos ao espaço. O que é o espaço? O espaço é o lugar em que a narrativa acontece. Ele é importante não só para situar o leitor, tá? Quanto ao local, mais principalmente, porque ele contribui para a elaboração dos personagens. Afinal, o espaço onde as pessoas, mesmo que fictícias, tá, vivem, interfere na aparência, vestimenta, costumes, oportunidades, atividades e até mesmo na personalidade. Vamos tratar, assim, entre aspas, as pessoas que nós vivemos no bairro Santa Maria, né? Eu moro no Marivan, bairro Santa Maria. Nós somos discriminados porque moramos no Santa Maria. Como que o pessoal chama o bairro Santa Maria? Favela. Quem mora no Santa Maria, entre aspas, não presta. Eles lá que dizem isso, né? Mas é verdade? Não é. Então, espaço são os locais onde as histórias acontecem, tá? Vamos para o tempo. O tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações e pode ser dividido em, vamos lá, cronológico, psicológico e ação. O tempo cronológico está relacionado, tá, com a passagem das horas, dos dias, meses, ano e etc. Já o psicológico são as nossas lembranças. Nós trazemos dentro de cada um de nós lembranças cabeça, lembranças coração, tá? A ação envolve todos os movimentos, tá? As formas que a gente procura nos expressar, certo? Tá? Mais na frente, a gente vai dar continuidade, porque existem os tipos de narrador,
tá? Mas eu quero que vocês assistam com cuidado a esse vídeo, prestem atenção, tá? Na próxima aula a gente continua, porque realmente falar de narração é apaixonante, tá? Prestem atenção e na próxima aula a gente continua, pessoal. Beijo!